Bem-vindo ao canal. Hoje eu vou apresentar duas histórias, só que eu tenho elas, duas histórias em dois formatos e eu tenho elas só em e-book, embora ambas tenham no físico, tá? Uma é um quadrinho, que é o Retorno da Ave de Rapina, e o outro é a Ponte do Mal. Eu vou apresentar ainda para vocês, tá? Meu Kindle tá demorando para abrir, mas eu já mostro pelo menos a capa, né, da Ave de Rapina, que é o quadrinho. Eu não costumo comprar quadrinhos no e-book, tá? Porque, bom, eu nem vejo no celular. Eu vejo no laptop ou no computador, porque é minúsculo, né? E muitos quadrinhos vêm, mesmo você vendo no laptop ou no tablet ou no computador, a letra é muito pequenininha. Então, muitos, pelo menos dos que eu gosto, não vale a pena comprar o e-book, tá? Mas esse eu vi uma amostra, eu achei que era interessante, que dava para ver legal, então eu comprei no e-book. Mas eu não costumo fazer isso, então assim, quem quiser comprar e tem, né, qualquer dispositivo aí, ou para ver no tablet, ou para ver no computador, esse quadrinho, O Retorno da Ave de Rapina, ele é legal para ver, tá? Dá para ver bem, as letras são tranquilas, o desenho é preto e branco, mas eu acredito que o colorido dessa história não faz diferença, tá? O preto e branco eu acho que funciona legal. Só que essas duas histórias têm assim, elas são histórias diferentes, mas o tema envolvido, né, pelo menos em termos de dinâmica psíquica, para mim são similares. Então, portanto, eu vou dar uma primeira contextualização que vai servir para as duas histórias. E depois eu vou focar em uma e outra. Não vou contar nenhuma das histórias, mas, claro, vou fazer uma sinopse pegando estes pontos dessa contextualização que eu estou fazendo, tá? Então, primeiro vai ser essa contextualização para entender a minha análise das histórias, tá? Então, essas duas me despertaram para um tema que eu vou explorar e clarificar, que é dentro dos conceitos da psicologia junguiana, tá? Então, antes de fazer uma breve sinopse das obras, a autopreservação, tá? Deixa eu ver que tá abrindo aqui. Os temas são a autopreservação e a adaptação, tá? A adaptação, tá? Deixa eu ver se abre aqui. A adaptação é um comportamento decorrente de um tema maior, que é a autopreservação, que prima pela vida e é a primeira lei do psiquismo humano, tá? É a lei intrínseca ao humano, que desde os primeiros momentos que teve consciência básica de pertencimento do eu, que acordou esse mecanismo defensivo, autopreservação, num processo gradual dos significados de vida e da morte, tá? Um mecanismo psicológico regido pela ação e pela reação, ou seja, é instintivo, primeiro age e depois pergunta e tenta entender. Então, esse mecanismo da autoobservação, ela é totalmente instintual, é mecanismo de ação e reação. Primeiro eu reajo, depois eu penso, se é que depois eu penso, tá? Então, no arcabouço psíquico, tem preservado tanto na memória das experiências passadas, né, dos comportamentos, que tem nessa memória viva aí, que a prioridade é a vida, tá? Então, esse mecanismo da autopreservação, ele esteve presente em todas as ações humanas desde então, tá? E que são ligadas por essa questão, prima a vida, né? E aí você vai tendo os comportamentos adaptativos para seguir essa lei, que é a primeira lei da vida humana, é a autopreservação, tá? Então, no nosso arcabouço psíquico tem preservado, tem tatuado na memória todas essas que ficam, né, a nível de pensamentos, a nível de sensações e percepções de perigo, de medo da morte, né? Porque é a prioridade do sistema psicológico humano, tá? E que ele nos acompanhou em todo esse processo evolutivo, que está aí até hoje e vai estar para todo o sempre, tá?
Então, assim, essa autopreservação que acorda no presente, né, é quando a vida está em perigo, tá? E esse acordar é correspondente com as situações, seja ela qual for. Quando a pessoa está vivenciando uma situação de perigo iminente, ou qual é similar com alguma memória, ela se junta-se, né? Junta-se a questão do presente com a questão do passado e impulsiona a pessoa, né, a agir. É um mecanismo impulsivo, não é um mecanismo reflexivo. Primar pela vida, acima de tudo, não tem reflexão, é ação, é reação, você sente, você percebe que você pode estar em perigo e você reage. É instantâneo, é instintivo. E depois, se você tiver tempo, tal, você para e pensa sobre o que você fez, mas primeiramente você age. Tá? Então, basicamente, todas as nossas decisões em relação à nossa vida, nunca ela é isolada. Nunca ela é correspondente só ao nosso ato presente em si. Sempre ela tem e terá uma reverberação, um resquício dos meus antepassados, seja no milenar, no ancestral, no cósmico, seja onde for. As nossas ações, todas as nossas ações, e aí não é só as ações que primam pela vida, são todas as nossas ações, sempre tem um resquício, sempre tem, mesmo que a gente não perceba, mesmo que a gente não saiba, porque é instantâneo isso, é do movimento psíquico, sempre tem uma reverberação, não só no presente, mas também no nosso passado, que pode ser o passado presente, passado longínquo, seja qual for, vai depender do que acordar em nós. Tá? Então, nesse sentido, somos uma soma inconsciente e inconsciente. Muito mais inconsciente, na verdade, do que consciente, porque essas memórias de observação, histórias, estão basicamente alojadas no nosso biológico. Elas estão as mais arcaicas, as mais milenares estão no tronco encefálico. Como o nosso desenvolvimento vem o sistema límbico das emoções, depois que os humanoides, o pré-frontal, o frontal, que é aqui, então começa daqui e vai indo na evolução humana, então você pega daqui e vai subindo até o nosso córtex, que é a região mais nova, né, em termos cerebrais, é a região mais nova, né, que se desenvolveu por último e ainda está se desenvolvendo, que é a nossa parte da reflexão, né? Só que nós temos isso aqui há milhões de anos, desde a evolução humana. Então, vocês veem como que essa força instintual de reação, ela é muito mais forte, ela é muito mais velha, ela foi muito mais... ela está pronta, como se diz. Tanto o tronco encefálico, como o sistema límbico e o pré-frontal, eles estão prontos. Eles chegaram no seu nível de desenvolvimento. E o nosso pré-frontal, e o nosso frontal, o córtex aqui, ele ainda está em desenvolvimento. Ele é mais novo, ele é jovem, por isso que é tão difícil a gente, antes de agir, a gente pensar, a gente refletir. A gente faz, depois a gente pensa e reflete. Tá? Então, assim, no sentido de que somos, aqui já falei, e na evolução humana, de forma básica, temos o instintual, né, que você pega aqui o instinto, né, tronco encefálico, sistema límbico, aí você pega aqui no pré-frontal, você pega o racional, a razão, que é também jovem, uns 100 mil anos aí que veio a razão, né, que é a moral, a razão e moral. E nós estamos num processo ético, que é o córtex. Esse ainda está... O moral já tem, embora a gente perdeu muito, né? Mas o ético, então, ele ainda está em formação. A gente não tem ainda. A gente consegue, em algum ser, colocar a moralidade, mas a ética, ela é um processo muito mais avançado, de uma consciência muito maior, e dificilmente somos éticos. Na maioria das vezes, a gente é moral. Tá? Então, do racional se construiu a adaptação
do seu lado maléfico reverberou a mentira, o engodo, a camuflagem, a omissão. Então, essas são as questões que vieram, né, que do ganho, né, de você poder, do lado irracional, né, em termos de adaptação, a gente aprendeu a mentir, a gente aprendeu a camuflar, a gente aprendeu a esconder, né, todos eles encapados e endossados por justificativas. Essa tal dessa justificativa, como diz uma mentora minha, sabe o que é? Vem uma justificativa, a pessoa fez a ação e agora ela está justificando, segundo crenças que ela tem, para aquela ação. Tá? É um processo que, de certa forma, nos ajuda a não nos responsabilizarmos por nós mesmos, e que é um grande mal. E principalmente é o processo de conscientização ética. A tal da justificativa, ela endossa, ela assim ameniza, ela justifica o porquê agimos. E nessa condição da justificativa, a gente perde a nossa responsabilidade por aquilo que nós temos e sempre temos. Ela é uma face do bem e do mal. No processo de conscientização para a ética, ela é muito mais mal do que bem. Porque se a pessoa viver a vida toda se justificando, ela nunca vai sair da moral e migrar para a ética. Ela vai ficar sempre na moral. Tá? Bom, o mecanismo psíquico que temos nas duas instâncias, inconsciente, sombra, né, que a gente já falou bastante, consciente é reflexão. Então, no entendimento luz consciência, deriva-se a sombra inconsciente. Porque a gente tira a consciência do inconsciente. Eu já falei isso muitas vezes para vocês. A gente tira a luz da sombra. A luz não vem da luz por si só. A luz vem na iluminação, na clarificação da sombra. Ou seja, daquilo que nós escondemos e que projetamos no outro, mas que é nosso. Tá? Então, nessas duas histórias, essa sombra, ela é muito mais atuante do que o processo de luz, tá? Esclarecendo mais uma vez, gente, que sombra é apenas um nome, mas ele, assim, em si, ele é um nome negativo, né? Ele foi popularizado em termos negativos, mas essa sombra nada mais é do que as nossas impressões, as nossas percepções, os nossos conceitos que a gente tem da gente mesmo e que a gente não consegue olhar, e que a gente não consegue aceitar, e que a gente camufla, que a gente esconde, que a gente coloca debaixo do tapete, enterra as 7 chaves. Ela fica na sombra, ela fica nas costas. Mas ela é o nosso motor. Entende? Porque nessa parte que a gente chama de inconsciente, sombra, aí está a nossa verdadeira essência humana, a nossa singularidade. Porque se a gente camufla, a gente quer se tornar como um todo, igual a todo mundo, né? E a gente perde a nossa singularidade. Então, quanto mais a gente adentrar, quanto mais a gente se tornar claro para a gente clarificar, se tornar consciente essas partes não conhecidas, essas partes não aceitas, mais singulares, mais únicos a gente se torna. Entende? Então, lembre-se sempre, sombra não é uma coisa negativa. Ela se torna negativa porque ela fica soterrada, porque ela fica fechada. E aí, quando ela explode, ela vem com ferocidade. Ela vem querendo luz, ela vem querendo viver. E aí, ela desestrutura o sistema psíquico da pessoa. Por isso que ela se torna negativa. Mas, na sua origem, ela não é negativa. Estão as características maiores da singularidade do ser humano. Só que é difícil lidar com ela. E a nossa sociedade prima por mantê-la debaixo do tapete. E aí dificulta bem mais. Tá? Então, eu só queria dar essa contextualização, porque é nessa questão de manter as coisas a primeira lei da vida. Pela minha vida, eu faço qualquer coisa. A lei da autopreservação. Entende? E outra, eu coloco no subterrâneo.
as 7 chaves, aquilo que eu realmente sou. Então, essas duas histórias, de forma diferente, trabalham com esses dois conceitos, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar, pelo menos a capa da ave de rapina. O meu Kindle, acho que ele tá meio... ele tá esquisito, né? Ele tá meio... não tá muito bom não, mas enfim, vamos ver se eu consigo aqui mostrar só a capa, né, pra vocês. Aí, olha, ele não tá querendo aceitar. E aí, como eu não entendo muito de tecnologia, né, eu fico boiando, né, e eu quero que ele mostre uma coisa e ele não quer. E aí, né, a coisa não funciona do jeito que eu quero. Deixa eu ver aqui se eu consigo, mas eu queria mostrar a capa para vocês, né? Mas eu acho que na apresentação eu consigo mostrar para vocês a capa da ave de rapina. Pelo menos ela, né? Mas o meu Kindle tá meio chué. Ele foi ficar justamente hoje, na hora que eu tô gravando. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Só um minutinho, segundinho. Não vai. Essa ave de rapina, eu não falei pra vocês, mas eu vou falar agora que eu vou pra da Imedion, né? Eu não sei como se pronuncia, mas eu acho que... olha, ele não vai na capa que eu quero. Gente, não, deixa pra lá. Depois eu mostro pra vocês a capinha. Bom, vamos lá então. Eu vou começar, tá? Eu não costumo muito falar de livros, né? Porque o meu fascínio é mais por quadrinhos, não tenho nada contra, tenho muitos livros. Mas assim, para trabalho eu prefiro os quadrinhos, na verdade, né? Mas eu nem pretendia, na verdade, postá-lo ele, mas eu achei ele tão interessante que eu resolvi, né? Não vou falar história, tá, pessoal? Mas o livro é sobre a Ponte do Mal. E como eu já falei para vocês, tem tanto no livro físico como eu tenho só o e-book, tá? É da Lorette Anne White, da editora Excelsior. Quando eu comprei, ele estava super baratinho, R$11. Eu não sei como está o preço dele hoje, tá? Bom, só para dar uma contextualização em vocês, é sobre a história, né? É sobre um podcast de um true crime, que revela segredos impactantes de um thriller, tá? Então, é uma repórter que ela tem um podcast que ela trabalha com esse true crime. E ela vai pegar um crime de 30 anos atrás. Tem um cara preso há 30 anos que na época ele confessou ter cometido o crime, tá? Só que ele não explicou o porquê. Ele só falou que tinha e não silenciou e ficou assim. E tinha algumas provas assim contra ele e tal, mas, né, foi engavetado, ele foi preso, ele confessou e tal. E essa repórter, ela se interessa por esse caso. E ela vai conversar com ele na prisão e ele aceita com ele. Nunca tinha aceitado conversar com ninguém. Ele aceita conversar com ela. Já na primeira entrevista, ele fala que ele foi muitas coisas. Era um cara realmente podre. Mas ele não matou a garota. Não foi ele. E que, portanto, esse assassino está solto. E aí é um grande boom, né? Porque um crime que há 30 anos atrás tinha dado como solidificado e pronto. E as pessoas, é claro, a maioria ainda está viva. Foi uma cidadezinha e as pessoas que passaram por tudo isso, inclusive a detetive e tal, o delegado que passaram por tudo isso estão vivos. E aí é aquela furor, né? Então a história é essa. A partir dessa revelação dele, essa repórter vai escarafunchando, ela volta na cidadezinha e ela vai escarafunchando aí todos os envolvidos e a trama vai se desenvolvendo. O que de interessante, assim,
Logo nas primeiras páginas, eles dão um contexto de sombra. E eu achei isso muito... eu não tinha visto ainda uma contextualização nesse caso da sombra. E aí eu vou só ler as primeiras páginas, tá? Não tem nada de spoiler aqui não tem nada a ver com a trama, assim, tem tudo a ver com a trama, mas não vai aí dar o tal do spoiler, tá? Então assim, logo nas primeiras páginas tem um texto só que aqui eles colocam só a versão negativa da sombra, que na sua essência eu já falei para vocês que é uma fonte de luz, só que aqui eles colocam na popularidade, né, só como uma coisa ruim, tá? Então, assim, como diz esses dizeres, seus comportamentos de forma a encobrir, soterrar, mentir, nossas características entendidas como negativas. O conteúdo realmente se torna sombrio. E essa história é um exemplo desse desdobramento negativo. Então, ela é um exemplo, entre aspas, dessa sombra tornar-se negativa. Tá? A história é um exemplo de que acontece quando você soterra as suas verdadeiras características, as suas verdadeiras intenções, suas verdadeiras emoções, e o que acontece quando ela explode. Então eles colocam assim: passamos a maior parte da vida temendo nossa própria sombra. Foi o que ele me disse. Diz que uma sombra vive dentro de cada um de nós, tá certo? Fica lá no fundo, que nem sabemos que ela está lá. Muitas vezes é inconsciente mesmo. Às vezes, se olharmos rápido com um cantinho do olho, conseguimos vê-la de relance. Isso também é uma verdade. Só que a gente faz de conta que não vê. Mas ela nos assusta. Então desviamos logo o olhar. É disto que ela se alimenta, a nossa incapacidade de encará-la. Perfeito. A incapacidade de examinar essa coisa que, na verdade, é a nossa forma bruta, é a nossa singularidade, é o nosso tesouro. E é isso que dá poder à sombra, que nos faz mentir sobre o que queremos, sobre quem somos. Ela inflama nossas paixões e os nossos desejos mais obscuros. E quanto mais forte fica, mais a tememos e mais tentamos esconder essa besta que somos nós mesmos. Quanto mais você nega, quanto mais você faz de conta que não existe, mais feroz ela fica. Geralmente ela explode. Dificilmente ela fica para toda a vida, sempre escondida. Muitas vezes ela explode. Se não é de uma forma consciente, é numa doença, seja física ou psicológica. Tá perfeito esse texto. Ela se torna negativa porque você soterra. E você faz de conta que não existe aquelas peculiaridades suas que você não quer que ninguém veja, porque você quer manter como se você fosse um ser perfeito, tá? Os principais personagens, todos tomaram atitudes sobre a preservação da primeira lei. Eu acima de tudo. Eu, apesar de tudo. Eu, acima de tudo. A minha vida acima de qualquer coisa. Mas somos também consciência. Se não envolvidos pela ética, a moral, que pesa tanto quanto. E essa consciência, esse saber de que fizemos algo que não deveríamos ter feito, foi construindo e dando energia para essa sombra cada vez mais pesada, onde as justificativas foram com o tempo perdendo força e literalmente assombrando as suas vidas. As pessoas tinham consciência de que não tinham agido de forma correta, mas elas soterraram por não conseguir lidar com aquilo, por não conseguir lidar com aquilo que elas verdadeiramente fizeram e eram. Só que a pessoa também é consciência. Se ela não tem ética, ela tem moral.
E às vezes a moral é pior ainda que a ética, no sentido de te desestruturar, deixar sua vida um inferno. E essas pessoas construíram as suas vidas, mas foram castelos de areia, porque aquilo, com o passar do tempo, foi deixando elas conscientemente, enquanto pessoas, seres destruídos, seres desprovidos de força, e que uma hora vai explodir, como explodiu, tá? E tem uma outra coisa também que eu achei interessante, que fala-se diversas vezes essa frase: a verdade liberta. Aqui é de um personagem, eu só vou pegar a frase, tá? Ele tem dificuldade de colocar para fora as palavras, ele coloca assim: são os segredos que apodrecem. Você pensa que os enterrou, que deu um jeito de se livrar deles, mas segredos são como um câncer maldito. No minuto que você cai, no segundo que você se cansa, eles começam a crescer de novo e te alcançam. É perfeita essa fala dele. Esse é um dos efeitos das verdades que permanecem na sombra. Elas ficam arranhando, elas ficam nublando as nossas percepções, as nossas emoções, os nossos pensamentos, e não deixam que aconteça um processo de reconhecimento dos nossos erros. E quanto mais soterradas, mais energia psíquica a gente usa, porque é energia, gente, nós somos energia. Quando você soterra, você usa energia. E a energia que poderia estar disponível para você se tornar uma pessoa melhor, com todas as suas potencialidades, você fica pelo menos com a metade dessa energia. Porque metade da outra, da energia, e que a gente não tem um reservatório, a gente tem um reservatório único, limitado, a gente não tem uma energia, quando eu precisava, não, você tem uma energia limitada no psiquismo. Então, se você usa 50%, 60%, 30% dessa energia para manter aquelas coisas soterradas do seu psiquismo, as outras energias disponíveis para você se tornar uma pessoa melhor daquilo, ou se tornar uma pessoa boa, uma pessoa humana, uma pessoa legal realmente, é 30%, 40%. Por isso que ele fala, por isso que eu estou falando aqui. Então, essa energia psíquica envolve nessas, cada vez mais resta, cada vez menos para sair desse redemoinho. E a consciência se torna refém desse acobertamento e vice-versa. E vive-se como um zumbi. Quanto mais energia, porque com o tempo, quanto mais esse fervor, gente, é energia. Você não mata a energia, você transforma. Está ali. E você precisa manter ali. E você precisa investir energia ali. E acontece um negócio que a coisa tende a... Você só torna de novo, você torna mais energia. E a sua vida aqui, no dia a dia, seja como for, pai, mãe, mulher, namorada, seja o que for, vai minguando. E você vai perdendo cada vez mais capacidade das suas potencialidades de ser um verdadeiro ser humano. Ok? Bom, a segunda, aí é o quadrinho, tá? O Retorno da Ave de Rapina. É da Aimee de Dion, da editora Conrad. Também tem, tá? No formato físico, eu só tenho no e-book. E eu achei legal, dá pra ver tranquilo, no caso eu vejo no meu laptop, tá? Bom, a história é de Simon, um livreiro atormentado. O protagonista Simon é um homem atormentado e perdido na vida e nas emoções, pois inconscientemente construiu uma sombra maior que ele. Eu só vou dar essas sinopsezinhas, tá? Também não vou contar a história não, tá? Quando o garoto, ele tinha um amigo, na fase de pré-adolescente, tá? Ele tinha um amigo que sofria muito bullying, mas uns bullying, assim, violentíssimos, tá? E durante uma discussão entre eles sobre o que fazer com esse pessoal
que fazia o bullying, existe um acidente e esse amigo morre, tá? E todos os envolvidos nisso, né, pessoal da escola, todos sabiam disso, sobre esse bullying que o garoto sofria. E aí eles entendem que esse acidente foi um suicídio, pelos bullying que o rapaz sofria. Só que o amigo dele, esse Simon, ele sabe que não foi um suicídio, foi um acidente. Só que para, entre aspas, vingar-se desses garotos que provocavam o bullying, ele deixou todo mundo acreditar que foi um suicídio. E, portanto, ficou essa carga emocional naqueles garotos. Que naquele momento, ele era jovem, pré-adolescente, 12, 13 anos, não sei. A justificativa que ele usou para não falar, não foi isso, foi um acidente, então, é que o amigo dele, porque aquele amigo dele estava revoltadíssimo com esses dois caras, a justificativa para ele não falar a verdade foi que o amigo dele ia preferir que ele se vingasse mesmo, que fosse um ato de vingança. Então ele fechou a boca. E a gente imagina que a vida desses dois garotos que faziam bullying não foi nada fácil, porque eles ficaram com o sentimento aí de culpa, né? Porque eles não tinham noção de que poderiam provocar um ato desse. E os anos passaram. Essas são as primeiras páginas do quadrinho. E aí depois vai mostrar o que esse mentir, o que esse não falar a verdade, o que isso acabou inconscientemente. Aquilo que ele escondeu para debaixo do tapete, aquilo foi corroendo ele. E foi transformando a vida dele num verdadeiro inferno. Numa vida desestruturante, numa vida sofrida, numa vida a qual ele tomou decisões erradas e, entende? Não foi a vida que poderia ter sido, devido a esse peso, a essa energia embutida para continuar aqueles segredos há tanto tempo. Aí vai aparecer ele aí com seus 40, 50 anos, tá? E o que vai acontecer? Ele nessa idade, já com um monte de dúvidas e com a vida totalmente atribulada, ele na verdade, ele assiste um suicídio, tá? E nesse momento, ele fica paralisado, ele não faz nada. Ele poderia ter feito algo, ele poderia, de repente ele poderia ter, seria muito arriscado, tal, mas ele poderia ter tirado a moça daquela situação. E ele não fez nada, ele ficou paralisado, ele ficou ali vendo a coisa acontecer. Esse foi um gatilho para tudo aquilo, aí aquilo explodiu, tudo aquilo que ele guardava todos aqueles anos, acabou tomando conta e ele ficou nesse processo, né? Aí ele entrou num processo de reflexão, ele entrou num processo de encarar aquilo que ele tinha feito e de realmente entender, né, o que é que ele fez e as repercussões do ato dele. Ele, em vez da justificativa, ele entrou num processo de responsabilização por aquilo que ele havia feito. Foi um ato explodiu e ele não fugiu, ele não, seria impossível ele soterrar de novo. Aí ele encarou de vez aquilo que ele havia feito há muitos anos. Então, o bullying é um ato que constrói uma sombra de raiva, de injustiça, medo e impotência necessário. O protagonista também partilhava dessa realidade do bullying, tá? Portanto, ele tinha dentro dele essa sombra arraigada na mente, porque ele, não era com ele, mas toda vez que esse amigo dele sofria, que eles estavam juntos, vinha o alerta do sistema de autopreservação, que é o mecanismo primeiro aí que a gente tem, que é a lei vida. Então, ele também sempre estava em risco. Não iminente ali, mas ele seria o próximo. Entende? Porque a hora que esses garotos cansassem
ele seria o próximo, ele sabia disso. Então ele estava sempre nessa constante ânsia também. E ele foi criando como amigo raiva, medo, injustiça, impotência diante deles dois, que eles não viam uma solução. Então ele também tinha isso dentro dele. E foi essa sombra desse medo, dessa raiva, dessa injustiça que fez com que ele não fosse verdadeiro na situação do amigo. E ele vai tomando essa consciência. Tá? Porque acima de tudo ele se protegeu. Porque aqueles garotos nunca mais fizeram bullying com ninguém. Então, naquele momento, o que foi preservado foi a vida dele. Mas hoje ele tem consciência do equívoco. E essa consciência de não te tira a verdade, que essa mentira, com certeza, ao longo da vida, prejudicou e interferiu na vida dos meninos e, com certeza, contribuiu para a situação que ele se encontra hoje na vida. No presente, ele assiste, né? Eu já falei. Bom, eu acho que é isso, tá? Ele entra nesse processo, né? Mostra no quadrinho, né? Ele entrando nesse processo de diálogo, de encarar a corresponsabilidade que ele teve para o infortúnio da vida daqueles meninos e pela sua própria infortúnia. Porque não foi só a vida dos meninos que ele ferrou também a vida dele, porque ele teve que, por sei lá, acho que é 20 anos, não sei, depois do ocorrido, né, acho que é mais, uns 30 anos depois do ocorrido, ele olhou e viu o que era ele, o que ele tinha transformado na vida dele. Diante de permanecer diante da vergonha, que, entre aspas, ele sabia que ele tinha feito errado. Ele sabia, assim, não consciente, assim, que ficava burburando na vida, né? Ele sabia que ele não tinha sido uma pessoa boa e que ele tinha, com certeza, prejudicado e muito aqueles garotos. E isso acabou não só prejudicando os meninos, mas também não deixou com que ele tivesse paz, também não deixou com que ele fizesse boas escolhas, que ele trilhasse bons caminhos, que ele poderia ter feito. Entende? Então, tudo isso vai caindo para ele, tudo isso ele vai conversando. Então, ele também entra, essa história é a história, a Ponte sobre o Mal, ela é mais trágica, tá? No sentido aqui da Ave de Rapina, é mais salutar, tem um bom desfecho, tá? Ele vai ter que conviver com a verdade que ele sempre, ele não vai nunca tirar esse peso da consciência de que ele foi mau, de que ele foi perverso, de que ele, acima de tudo, preconizou a vida dele, tá? E não foi pelo amigo, foi por ele, entende? Foi por ele. Ele vai ter que conviver com isso, mas vai ser com certeza muito melhor, porque daí, né, toda aquela energia que estava contida ali na sombra, né, nas verdades, ela foi liberada e essa energia ela vai voltar para o sistema de consciência dele, para o eu, e ele vai, a gente pode dizer que uma possibilidade de tornar a vida dele melhor, na responsabilidade daquilo que ele fez com o outro e com ele mesmo. Então, é um bom desfecho da história. Bem bacana. Eu acho que é isso. Falei demais, né? Mas deixa eu ver aqui, ó, gente, a última tentativa de eu mostrar para vocês a capinha da Ave de Rapina, mas eu não consigo, ela não, eu não sei porquê, ela roda e não vai para onde eu quero, eu não entendo. Como eu não entendo nada de tecnologia, eu vou deixar depois estampado a capinha aí para vocês, ok? Eu vou priorizar pela Ave de Rapina, mas também aí eu coloco a referência da Ponte sobre o Mal, ok? Então é isso, espero que vocês tirem de alguma forma aí
algum ponto para vocês refletirem sobre a vida de vocês, ok? Esse sempre é o objetivo. A gente se vê, deixem um like, compartilhem, a gente se vê num próximo olhar.